te glorificamos, te exaltamos e te honramos nessa noite, Pai, porque não há outro Deus como o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, igreja. Que gostoso esse lugar, né? Você está sentindo a presença de Deus aí? Está sentindo mesmo? Então dá um glória aí para Jesus, dá. Isso. Será que os crentes pentecostais já chegaram? Eu acho que só a minha esquerda tem crentes pentecostais. Será que os crentes pentecostais já chegaram aí? Ah não, o da direita também ressuscitou, irmãos. Eita, cadê o da direita e da esquerda? Cadê os crentes pentecostais? Eita, irmão, glória a Deus. Não pode falar assim que o neném já vem com os corinhos de fogo ali, né, irmão? Uma hora dessa eu vou ensaiar, neném, vou cantar. Você vai parar de ficar me zoando nesse teclado aí. Glória a Deus. Você pode baixar só um pouquinho o retorno aqui? Pode baixar só um pouquinho. Isso. Livro de Apocalipse, capítulo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É fácil de achar esse livro, né, irmãos? Capítulo 5, verso 9 e verso 10. Eles estavam cantando agora, eu falei: Senhor, olha que coisa linda, a confirmação da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os homens de todas as tribos e línguas e povos e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Repita comigo dizendo assim: com o teu sangue nos compraste para Deus e nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Tome seu assento aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, ficou para mim essa missão de trazer uma palavra bíblica para o seu coração no último dia da nossa campanha. E o tema desse último dia é tão poderoso quanto os demais dias. Só que hoje tem algo especial, porque hoje nós vamos falar sobre o governo eterno de Deus. Todos os dias que nós estivemos aqui, fomos surpreendidos pela palavra de Deus. Cada preletor que trouxe uma mensagem, foi uma mensagem revelada do trono do Senhor. Os 11 dias nós fomos amassados por Jeová, sim ou não? Os 11 dias nós fomos sacudidos pela mão de Deus. Nesses 11 dias desceu os anjos que fizeram maravilhas aqui nos cultos. Pessoas foram curadas de doenças crônicas. Também os anjos desceram aqui de uma forma tão poderosa, tomou os pregadores aqui e trouxe uma mensagem tão revelada, e a gente ouviu e viu tantos milagres. Em todas as mensagens nós ouvimos falar sobre romper ciclos, derrubar muralhas. Essa semana eu estive com meu esposo no podcast, inaugurando aqui o nosso novo estúdio, e nós pincelávamos um pouquinho de tudo aquilo que foi dito aqui nesses dias, durante as pregações.
E quando Deus ele trouxe essa revelação, que esse é um ano que a igreja, que a nossa igreja, e eu não falo só a nossa sementes da fé, eu falo você que está nos assistindo, nós como igreja, é um ano que nós precisamos romper ciclos, derrubar muralhas. Por quê? Porque Deus quer colocar um governo sobre as nossas mãos. Deus quer. E nós ouvimos aqui durante essa semana, e até no primeiro dia que o pastor Jefferson trouxe uma introdução aqui da nossa campanha, falando acerca da saída do povo de Israel do Egito. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero dar uma pincelada. Aonde Deus ele faz uma aliança com aquele povo através de um clamor. Porque quando você vê Deus enviando Moisés lá no Egito para resgatar o povo de Israel das garras de Faraó, era porque houve um clamor, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que houve um clamor por justiça, um clamor por resgate. E por isso que Deus envia um líder dentro do Egito e faz tudo o que ele fez através da direção de Deus. Só que quando nós olhamos para o texto, e é o que nós conversávamos no podcast essa semana com o pastor Jefferson, e nós vemos o povo de Israel lá no meio daquele deserto, sendo conduzido por um líder que está debaixo de uma submissão de Deus. Você percebe que o povo celebrou a libertação do Egito, mas agora não está aceitando o governo de Deus. Uma coisa é você ser liberto, irmãos, quebrar alguns ciclos da sua vida, romper algumas muralhas na sua vida. Outra coisa é você governar sobre isso depois. Porque a libertação, ela não está só sobre sair do Egito, ela está sobre você governar aquilo que Deus te libertou. Por que nós vemos que algumas pessoas, irmãos, eles param por um tempo de beber, ou de fumar, ou de prostituir, seja o que for, e de repente volta de novo? Por quê? Ele desejou sair daquele cativeiro, mas quando Deus arrancou ele, ele não governou sobre aquele sentimento. Ele não entendeu que agora o Senhor estava disposto a ajudar ele a fechar esse ciclo literalmente da sua vida. Quando você olha para o povo de Israel, lá no meio daquele deserto, que Deus conduziu aquele povo, e você olha para eles, eles com saudade do peixe, do pepino, do melão, dos alhos, das cebolas, eles começam a olhar para a sua vida, pelo seu passado, pelo tempo que eles estiveram lá no Egito. Quando você olha para aquele contexto de história, você pensa assim: como pode esse povo ter saudade de tudo isso, depois de tudo aquilo que Deus já fez por ele? Só que nós não estamos longe dessa história. Em muitas das vezes nas nossas vidas, nós nos vemos em ciclos como esse, em que Deus nos resgata, Deus nos liberta, e nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos saudade de coisas que nós deveríamos já ter deletado das nossas vidas. É por isso que eu trago uma mensagem para você nessa noite, irmãos, de que Deus não só te chamou para você romper ciclos, derrubar muralhas, mas Deus também te chamou para governar sobre isso. Durante todos esses 11 dias você ouviu muito sobre isso. Nós até aconselhamos a igreja a trazer um papel, uma caneta, usar um bloco de notas e começar a anotar todos os ciclos, todas as muralhas que você precisa derrubar. Amém? Você fez isso? E eu tenho certeza que teve momentos que você colocou coisas que você nem enxergava em você mesmo. Só que agora, talvez na tua mente você deve estar pensando: a campanha vai acabar hoje, e depois? O que eu vou fazer com esses ciclos que eu quero romper, com essas muralhas que eu quero derrubar? O que eu vou fazer com isso? Aí entra a canção que foi cantada aqui. Nós temos que entender uma coisa, irmãos: nós somos falhos, somos frágeis, e a Bíblia diz que quem está em pé tem que cuidar para não cair.
porque nós somos fragilizados. Mas é aqui que vem algo espiritual que nós precisamos nos apegar. É que o mesmo Deus que te ajudou a identificar ciclos e muralhas que você precisa romper, é o mesmo Deus hoje que vai pegar na sua mão e vai dizer para você: filho, eu estou com você até o final desse processo. Até o final desse processo. Por que o povo de Israel permaneceu lá naquele deserto? O que é que Deus queria trabalhar no coração daquele povo? A sua identidade. Quantos anos eles ficaram cativos? Quantos anos, igreja? 430 anos debaixo de um jugo, de um cativeiro, de uma opressão, de um regime. Eles eram sustentados só com o básico. E quando você vê eles lá no deserto, com saudade do básico, não tinha nada a ver com o alimento, irmãos. Eles associaram aquele alimento, sabe com o quê? Com segurança. Com segurança. Pelo menos nós tínhamos a comida que eles nos davam. Nós não íamos morrer. E o diabo, ele faz justamente isso. Todas as vezes que Deus quer nos tirar daquilo que nos escraviza e nos levar para algo que é novo, nós somos resistentes àquilo que é novo, porque nós queremos viver naquela caixinha, irmãos. Sabe aquela caixinha que é confortável? Sabe, aquelas mesmas notas musicais. Eu não quero novo. Eu não quero aprender notas diferentes, porque eu vou ter que estudar. A gente quer viver naquela caixinha, sempre os mesmos hinos. Por que eu não quero hinos novos? Porque eu vou ter que ouvir hinos novos. Eu vou ter que tirar bom tempo para poder ouvir. Eu vou ter que me desafiar. As pessoas, elas não querem o novo. Só que Deus quer trazer o novo para você, sabe por quê? Ele quer trazer você para um desafio, porque Ele sabe o potencial que você tem. Nós queremos sempre ficar na caixinha, só estudar quando nós vamos pregar, só estudar quando nós vamos ter a oportunidade. Aí quando nós temos, por quê? Não tenho tempo, tenho um monte de coisa para fazer, eu não tenho tempo para estudar. A questão não é ter tempo, meu irmão. A questão é que nós queremos viver numa bolha. Só que Deus está dizendo para a igreja nessa noite: se você quiser governar sobre essa terra junto comigo, você vai ter que sair dessa bolha. Porque o meu projeto com você não é deserto, é Canaã. O deserto é só passagem. Há muitas pessoas que endemonizam o deserto, espraguejam o deserto. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando o pastor Jefferson disse que Deus é pedagogo, isso é fato. Deus é pedagógico, sim, porque é no deserto que Ele lapida o coração do homem na terra. É no deserto que Ele lapida o coração. É no deserto que Ele te prepara. É por isso que no deserto há confrontos. É por isso que no deserto há perseguições. É por isso que no deserto há levante de pessoas que você menos espera. É por isso que no deserto acontecem tantas coisas que você diz: meu Deus, o que é que eu fiz? Não é o que você fez, é o que você carrega. E sabe por que você está nesse deserto? Porque Deus quer lapidar a sua boca.
Sabe por que você quer, Deus te quer nesse deserto? Deus quer lapidar a sua personalidade. Sabe por que você está nesse deserto? É porque Deus está te preparando para algo muito grande. Canaã é para você governar, meu irmão, mas para entrar lá não pode ser de qualquer maneira. Você precisa estar preparado. José recebeu a promessa com 17 anos. Mas não foi com 17 anos que ele governou. Antes do seu governo teve o quê? Teve o quê, igreja? Um deserto. Qual que foi o deserto de José? O poço. Vendido como escravo. Era inocente. Quem os vendeu? Pessoas muito próximas. Você está entendendo que não são os de longe? São os que têm acesso ao seu coração. O que mais que aconteceu com ele? Foi jogado dentro de uma prisão. Ele tinha culpa? Não tinha culpa. E só depois que ele foi governar. Mas por que todo esse processo? Porque quando ele pegou o governo, ele estava preparado. Sabe qual a maior prova que José estava preparado para governar? Quando as pessoas que machucaram o seu coração, quando as pessoas que o venderam, chegaram no seu governo para pedir socorro. Quando ele libera perdão para os seus irmãos, ali demonstra que ele estava preparado para governar. Talvez você pode se identificar com essa mensagem, pode dizer assim: pastora, então aquilo que eu quero muito ter, aquilo que eu quero muito adquirir, aquilo que eu almejo tanto, eu não tenho porque não estou preparado. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que Deus te mantém ainda nesse deserto, porque Ele quer te purificar ainda do seu passado. Ele quer. Quanto tempo Davi ficou fugindo, mesmo depois de ser ungido a rei? Quantas histórias que nós vemos na palavra de Deus, que é como um exemplo para o nosso coração. É por isso que eu venho como uma profeta de Deus para você nessa noite, dizer para você uma coisa: governo é responsabilidade. O Senhor, Ele quer que nós como igreja deixemos de ser como meninos imaturos, porque nós não estamos mais no leitinho, muito menos no todinho. Deus já está nos conduzindo para um alimento mais forte. O Senhor, Ele exige de nós, e é por isso que Deus deu essa campanha, um comprometimento maior. Você precisa finalizar essa campanha hoje e deixar de ser ex-ferido, ex-obreiro, ex-homem de oração, ex-mulher de oração. Eu era uma pessoa que lia muito. Eu era uma pessoa, acabou, esse ciclo foi rompido. O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite, que Ele te trouxe aqui para dizer para você: é noite de governar. Mas como que eu vou fazer isso, pastora? Eu não consigo sozinho. É tantos traumas, é tantas dores, é tantos bloqueios, é tantas coisas, e tantos, e tantos, e tantos. É por isso que eu separei aqui Apocalipse capítulo 5, porque ele diz algo tão tremendo, irmãos, e tão profético. Abra aí a sua Bíblia, eu quero que você abra junto comigo, porque olha o que diz. Ele é marassuri caladai.
Olha que poderoso. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Verso 4: eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então, um dos líderes me disse: não chores, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e quebrar o selo, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações. Tu fizestes com que essas pessoas fossem um reino de sacerdote que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo. João tem essa visão de Deus sentado no trono, com este livro selado. E quando o texto diz que ele chora porque ouve o ser dizendo que ninguém era digno. Mas de repente se apresenta o leão da tribo de Judá, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E quando a Bíblia diz que ele pega, ele toma na mão daquele ser o livro, isso fala de autoridade. A Bíblia não diz que ele pediu o livro, a Bíblia diz que ele tomou o livro. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Todo aquele que sacrifica a sua carne pela obra de Deus, ele tem o governo sobre a sua mão. Não pensa que é em vão não o seu sacrifício. Quando você sacrifica as suas vontades, quando você quebra os vínculos, quando você toma decisões que para você é dolorosas. Pastora, nesse período de campanha eu tive que romper algumas coisas, eu tive que me desvincular de algumas coisas, de pessoas, e para mim foi tão difícil. Deus está dizendo, ei, que o seu sacrifício tem resposta. Eu sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Deus te chamou para governar. É por isso que Deus está te levando para o sacrifício. Deus te chamou para governar. É por isso que Ele está te pedindo algumas renúncias. Vai doer agora,
Você vai chorar agora, mas depois você vai entender o propósito que Deus tem na sua vida. Uramassuri que ele para séria. Diga para esse irmão: você foi chamado para governar. Tu rebra suri que ele para Tu não entende hoje, minha irmã, mas você está na moinha de Jeová. Você está naquela fornalha que está aquecida, não é nem 7, é muito mais do que 7. Você não está entendendo esse rebuliço, esse estreito de Jeová, mas Deus está te preparando para algo tão poderoso, que quando Ele entregar na tua mão, você vai dizer: meu Deus. Você vai lembrar desse culto, sabe por quê? Deus te chamou para governar. Deus te chamou para governar. Você foi chamado para governar. Primeiro, eu anotei aqui algumas coisas. Se o Cordeiro é digno de governar por causa do sacrifício, você também governa a partir dele. Porque a cruz não apenas te salvou, a cruz te qualificou para governar. Segundo, as suas feridas, as suas marcas, elas não te desqualificam. O oposto, ela está te qualificando para algo muito poderoso. Não reclama não, meu irmão. Glorifica. Tenha um propósito, viu? Terceiro, o que te tentou destruir se tornou uma plataforma de governo para a sua vida. O que você atravessou te deu autoridade espiritual. Isso aqui é muito forte, irmão, porque nós temos que sempre olhar para a provação como uma escola. Se está acontecendo, por que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Pode ser por aquilo que você carrega, também pode ser por algumas coisas que você fala, também pode ser por alguns posicionamentos teus. Então tudo isso precisa ser analisado. Tudo tem um propósito. E é por isso que Deus, Ele está falando tão forte sobre preparação. Em tudo você precisa estar ligado. Quarta coisa, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você entendeu o que Deus disse aqui? Sacerdócio real, função dupla. Sabe por quê? Sacerdote ministra diante de Deus, rei governa na terra. Sexto, Deus não te tirou das trevas só para você ser o iluminado, mas para você estabelecer luz onde há escuridão. Isso aqui é muito profundo e profético também. Tudo que Deus nos concede é tudo para a glória dele, jamais para nós. Tudo que Deus te entrega, tudo, irmãos, seja ela dons, unção, posição, oportunidades, tudo é para a glória e honra do nome de Jesus. Qual que é o propósito de Deus? Que você seja luz lá dentro. Qual que é o propósito de Deus? Se Ele te deu, é porque você tem capacidade.
Se Ele te deu, Ele quer que você ilumine as trevas por onde você pisar. É lá no seu trabalho, é na faculdade, é aonde você colocar os seus pés. Você precisa entender que Deus, Ele tem muito interesse de você ser iluminado, porque cada dia que passa, as trevas têm governado o coração de pessoas, e nós temos algo que esses corações precisam, e o nome dele se chama Jesus de Nazaré. Você pode aplaudir a Jesus? Oh, glória! Aleluia! Já estou encaminhando para o final, mas escute o que eu vou lhe dizer. Recapitulando aqui, Deus não te trouxe aqui nessa campanha para você quebrar ciclos, derrubar muralhas, para você ficar sem direção, vagando. O seu destino é Canaã. Deus tem um propósito com você. Deus tem um governo para entregar nas suas mãos. Só que, como eu te disse, Deus, Ele quer entregar, mas você precisa ter responsabilidade para isso. A pior coisa do mundo, eu falo como líder, é quando você confia algo para alguém e você acredita naquela pessoa e de repente ela te surpreende, porque ela não tem responsabilidade. Acontecem alguns sintomas, um deles decepção, outro frustração, e outro, o que eu vou fazer agora? Então, quando Deus, Ele olha para você e Ele te deixa nesse deserto te lapidando, é justamente para quando te colocar no propósito, você possa governar com sabedoria. E é muito tremendo, porque Deus, a primeira coisa que Ele quer que nós venhamos governar é a si próprio. Nós precisamos governar a nossa vida. Provérbios capítulo 25, verso 28 diz assim, cidade derribada sem muro é o homem sem domínio próprio. Sabe o que é isso? É automático nosso assim. É mais fácil eu cuidar da vida do outro do que da minha. É automático. É mais fácil eu apontar a vida do outro do que olhar para a minha. Mas tem que ser o oposto. Antes de querer governar lá fora, primeiro eu preciso governar o meu coração. Eu preciso governar as minhas atitudes. Eu preciso governar os meus comportamentos. Porque quanto mais eu governo a mim mesmo, mais o governo de Deus se estabelece no meu ministério, na minha vida e aonde eu colocar a planta dos meus pés. Segundo, governar a família. A casa precisa ser o nosso primeiro reino, o nosso primeiro olhar de governo. Josué capítulo 24, verso 15 diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? Josué não está sendo controlador, ele está tendo um posicionamento espiritual. Ele está governando a sua casa espiritualmente. Ele está dizendo: não só eu estarei na presença de Deus, mas eu vou lutar e vou fazer de tudo para que a minha casa esteja também. Como que eu ganho o coração de alguém, meu irmão? Com as minhas atitudes. Quantas pessoas que nós conhecemos no meio da família, que é cristão, que ao invés de ser o exemplo, ele é a maldição da família, ele é a chacota, ele é o assunto das rodinhas da família. E qual que é o assunto? Diz que vai na igreja, mas compra e não paga. Diz que vai na igreja, mas vende um carro dizendo que o motor está novo e na verdade o motor está pifando.
diz que vai na igreja, mas veio pintar a minha casa, falou que era 10 latas de tinta e na verdade era 5, as outras 5 ele levou para a casa dele. Diz que era na igreja, mas ele falou que era tanto tijolo, tanto cimento e não era. O restante era para a casa dele. E deixa eu te falar uma coisa. Isso é maldição. Maldição. Hoje à tarde Deus me fez lembrar de um testemunho. Eu disse, por isso que eu fiz essa introdução, eu falei, Senhor, por que eu vou contar isso? Nunca falei isso. E o Senhor falou assim para mim, você vai contar. E presta bem atenção, irmãos, porque Deus está nos levando para a responsabilidade de governo. Responsabilidade de governo. Meu pai era mestre de obra, um excelente profissional. Você conseguir uma agenda com ele, você não tinha. O sonho do meu pai era ter uma casa própria, e ele queria uma casa muito boa. Ele pega uma igreja para construir, da igreja católica, porque os meus pais, eles eram da renovação carismática e muito católico. E ele pega uma obra muito grande, só não vou citar o bairro, mas foi uma igreja muito grande que ele construiu. Só que ao mesmo tempo que ele começa a construir a igreja, ele começa a construir a nossa casa também. E ele constrói uma casa pra gente, na época, irmão, era alto padrão. Uma casa muito bonita. Só que o padre desconfia. E o padre faz um levantamento daquela obra. E ele descobriu que o meu pai desviava os materiais da igreja católica para construir a nossa casa. Ele chama o meu pai para uma conversa e ele dá uma lição de moral no meu pai. Meu pai não teve humildade, e ele relutou e disse que aquele padre é não sei o que lá. Ele quis sair como o correto. Aquela construção foi retirada da mão dele. Só que a maldição pairou sobre a nossa casa. Sabe qual foi a maldição? O diabo entrou dentro da nossa casa, destruiu a nossa família. Sabe aquela casa que ele construiu com um dinheiro que não era dele, com materiais que não era dele, era da obra de Deus. Sabe o que aconteceu? Nunca vimos o dinheiro daquela casa. O diabo entrou no casamento de um jeito, porque houve uma legalidade dos meus pais. A minha mãe saiu de casa por causa de uma situação, e o meu pai vendeu para um homem, e esse homem nunca nos pagou. Sabe qual foi o resultado? Você pode perguntar para minha mãe que está aqui no culto. Fomos morar em uma favela. Para quem morava numa casa de alto padrão, agora está morando numa casa de lona. De lona. Sabe o que é isso, meu irmão? Deus te trouxe aqui 12 dias. Deus me trouxe aqui 12 dias para a gente tomar vergonha na nossa cara e parar de brincar com as coisas de Deus. Viver uma vida alinhada com o reino do Senhor. Levar a obra de Deus com responsabilidade. Não adianta eu quebrar o ciclo aqui da pornografia e daqui 3 dias estar nela de novo. Não adianta eu quebrar aqui o ciclo do adultério e estar servindo a Deus aqui dentro da igreja. Deus está te vendo, os pastores não estão te vendo, o teu líder não está te vendo, mas olha o prumo que desceu aqui ontem nesse altar. Olha o prumo que desceu aqui ontem no altar. Você acha que eu queria falar isso, irmão? Relutei. Deus usou o profeta e falou: fala o que eu te mandei. Não era para tirar nenhuma palavra. E o Senhor está dizendo para nós como igreja aqui: ei, eu quero colocar governo na sua mão, mas eu quero que você seja testemunha onde você passar. Testemunho. É tempo de mudança. Deus está falando, Deus está alinhando.
Ei, Deus está falando de diversas formas. Chega, irmãos, eu não sei você, mas eu estou cansado de ouvir das pessoas do mundo que todo crente é lambaio. Irmão, eu não sei você, mas eu estou cansada. Que os crentes são mau caráter, porque os crentes não sei o quê. Irmão, a gente fica assim, sabe? E a gente tenta contornar dizendo nem todo mundo é igual, mas é como se as suas palavras fossem vazias. Mas eu creio que nessa noite Deus está trazendo um povo aqui que vai tomar um comprometimento com Deus, porque Deus está te chamando para governar. Para governar. Para governar. Antigamente nós não precisávamos assinar documento. Não, era a nossa palavra, sim ou não? Pega aqui na minha mão. Palavra de homem, palavra de mulher de Deus. Nós temos que resgatar esse caráter de novo da igreja. Nós temos que resgatar. Porque o que Deus quer entregar nas nossas mãos é algo poderoso. É algo muito tremendo, irmãos. Você não tem dimensão o que Deus vai fazer através da sua vida. Você não tem dimensão, sabe por quê? Porque a Deus ainda não te revelou. Porque Ele está te mostrando aos pouquinhos. Ele vai te preparando e vai entregando. Ele vai te preparando e Ele vai entregando. Você está subindo degraus, você não está percebendo. Você está subindo degraus, você não consegue chegar, mas você está subindo degraus. Remassuri que libarasse. Rompendo ciclos, derrubando muralhas para governar. Para governar. Junto com quem, pastora? Com aquele que quebrou o selo, que pegou aquele livro, porque ele foi digno. E o texto que nós lemos, ele diz que ele quer que nós venhamos governar com ele. Ele quer governar junto com você. Ele não quer que você governe sozinho. Ele quer estar com você nesse projeto. Ele quer estar com você. Ei, amará sempre a face. Deus começou quebrando ciclos. E nessa noite Ele está estabelecendo o governo na sua vida. Sabe por que você está aqui? Não é porque é o último dia da campanha, não. Não. É porque Deus quer selar algo na sua vida hoje. Hoje. Você não tem noção. Mas cada decisão que você tomar aqui, o mundo espiritual vai fazer isso aqui, ó. Sabe aquela decisão? Essa palavra falou muito comigo. A partir de hoje, ó, eu vou honrar o Senhor com os meus lábios. Essa palavra falou muito comigo. A partir de hoje, ó, pensamentos, eu vou honrar ao Senhor com os meus pensamentos. Ei, dependendo do movimento que você fizer no mundo espiritual, te prepara. Porque Deus vai começar a confiar coisas profundas e proféticas no seu coração. Sabe por quê? Nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra. E Deus precisa levantar você. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Massuri que leva. Sabe por que Deus Ele vai curar você da depressão nessa noite?
Sabe por que Deus ele vai curar você das suas limitações? Sabe aquele propósito que você fez aí com Deus? Você falou: Senhor, eu preciso romper esses ciclos dos medos, porque depois você vai governar sobre isso. As pessoas que mais Deus vai trazer para você são pessoas depressivas, porque você já passou por isso. Sabe aquele vale que você passou? É automático, irmão. Quando você vence, quando você fecha o ciclo, quando você derruba a muralha, Deus começa a trazer as pessoas com problemas que era parecido com os seus. Por quê? Agora isso não te prende mais, isso não governa mais o teu coração, é você que governa ele. E aí, pastora, e aí o que? Abra a tua boca e fala. O que eu faço, pastora? Você não faz nada, quem faz é o Senhor. Abra a tua boca e fala. Coloca a tua mão e ora. Se Deus mandar você expulsar demônio, expulsa. Se Deus mandar você orar por cura, ore por cura, porque Deus é que faz o seu milagre. Hoje eu lembrava de uma palavra da pastora Camila Barros. Quando a missionária Márcia saiu daquela UTI e ela veio para fora, o médico disse que ele ia morrer. E o Senhor falou assim para mim assim: levanta um exército de oração, você vai fazer assim, 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 e eu vou trazê-la de volta por um propósito. E eu lembro que na época nós fizemos tudo o que Deus mandou. E no final, antes do veredito do médico, o médico disse que ela tinha derrame pleural, ela tinha metástase no pulmão, ela não sairia. E o Senhor disse: no 7º dia ela vai sair. E Deus disse para mim: e grava isso, e manda o Tiago Matos liberar essa gravação. Eu disse: Senhor, como assim? Manda, porque eu vou fazer. E antes que ela saísse, gravamos e liberamos aquela gravação, e teve muitas visualizações. E eu confesso que o meu coração, eu fiquei temerosa. Mas no 7º dia ela estava em casa. No culto de ação de graças, a pastora Camila esteve aqui, Camila Barros esteve aqui. E ela sentou comigo com a Márcia e disse: Dani, que loucura isso. Você não entendeu o que Deus fez com você. Eu falei: o que, Camila? O seu cérebro, ele nunca vai deletar aquelas informações. E Deus mostrou para você que a autoridade que Deus tem para a sua vida é para estabelecer governo. E eu quero dizer algo para você, debaixo do temor de Deus. Isso não está só comigo, isso está com todos aqueles que ouvem a voz do Senhor, acredita nele e faz o que ele manda, sem mesmo nós acreditarmos. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Você vai sair dessa campanha com mais fé, com mais fé. Vai ser diferente de como você começou. Você vai sair dessa campanha acreditando em você mesmo. E Deus, através da sua vida, vai fazer um rebuliço lá dentro da tua casa, no meio da sua família, na empresa onde você trabalha e na empresa onde você administra. Porque Deus está te selando nessa noite para um novo tempo, uma nova história. E eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente porque tem muita gente, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você faça uma aliança com Deus. Se fizer sentido para você tudo aquilo que foi dito aqui, faça uma aliança com Deus hoje, de governo. Faça uma aliança com Deus dizendo: Senhor, eu não quero ser mais assim. Eu não quero mais ficar com saudade dos peixes do Egito, das cebolas, dos alhos. Eu não quero ficar vinculado a essas emoções que são tóxicas para minha alma. Mas eu me permito, Senhor, entrar nesse deserto contigo e ser purificado pelo teu fogo. Eu quero, Senhor,
e eu me permito ser moldado, porque não basta eu ter uma promessa, eu quero estar pronto para governar sobre ela. Ei, amai churias, turamaramai chori que levaia. Eu quero estar pronto, eu quero estar preparado, eu quero estar alistado para quando o Senhor me chamar, eu estar preparado para dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quero responsabilidade. Eu quero que você seja responsável. Eu quero que você entenda que se você não tiver responsabilidade e não quebrar esse ciclo, não romper essa muralha e não governar sobre isso, daqui a pouco você vai olhar para os seus filhos e você vai ver que aquilo que você não renunciou agora está respingando no teu filho, na tua filha, na sua geração. Mas Deus está te dando uma oportunidade, Deus está nos dando uma oportunidade de hoje encerrar esse ciclo, porque eu não quero que a minha geração seja alcançada pelas minhas frustrações, pelos meus traumas, pelos pecados ocultos, mas eu quero que a minha geração seja leve e venha governar com o Senhor dos Exércitos, porque hoje eu decido romper esse ciclo, eu decido derrubar essas muralhas. Ei, amai chorecamanturia sebria, embrui sebria face a camandoria sérgia. Hoje eu decido me posicionar diante de Deus. Não existe ex-obreiro, não existe ex-homem de Deus, ex-mulher de Deus, não existe ex-ex, porque Deus, Ele te chamou para governar, e aonde você estiver, Deus, Ele vai te trazer para o deserto, para te preparar. Vai te lançar onde você estiver. Não adianta você fugir, não adianta você se esconder dentro da caverna. Aonde for, a mão de Deus, ela vai te procurar. A mão de Deus vai te procurar. Ei, ela vai te achar e ela vai te puxar para o deserto. Você foi chamado para governar. Eu não posso continuar esse culto sem saber se tem alguém aqui. Deus falou com você. Você está afastado do caminho do Senhor. E hoje essa palavra mexeu com você. Teu coração foi remoído pelo Senhor, e você sabe que você não pode sair desse culto hoje sem tomar uma posição diante de Deus. Deus te chama para uma responsabilidade. Dá um passo aí da sua cadeira e vem aqui na frente, porque hoje Deus, Ele tem interesse de fazer uma nova aliança com você. Pastora, foram tantas coisas, foram tantas lutas. Esquece do Egito. Deus, Ele quer começar algo novo na tua vida. Há um novo tempo, uma nova história. Dá um passo na tua cadeira e vem aqui na frente, porque Deus está te chamando. Amanhã pode ser tarde, neném. Amanhã pode ser tarde. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã, daqui a pouco, eu não sei.
Quando eu sair pelas portas, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. É por isso que Deus te chama hoje. 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 Pode ser muito tarde. Isso. Isso. Hoje Cristo te quer. Dá um passo da tua cadeira e vem aqui na frente. O Senhor te chama nessa noite. O Espírito de Deus está te chamando. Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, vai destino há de ter a qual será teu futuro, será? Tem mais alguém que quer decidir? Vem. Isso. Amanhã pode ser muito tarde. Vem. Cadê a igreja para celebrar essas almas? Hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser tarde. Pode ser. Hoje Cristo te quer libertar. O Senhor está visitando o seu coração nessa noite. Isso. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Olha aí. Tá chorando na presença de Deus. Isso não tem Vida ou morte, qual vai aceitar? O Senhor está te chamando. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu quero orar por essas vidas que hoje estão voltando, estão se reconciliando, aceitando um novo tempo para a vida dessas pessoas. Ramassúria. Eu quero que você estenda as suas mãos para cá, para a gente dar continuidade ao culto. Eu quero pedir para os obreiros orar, colocar a mão. Senhor, visita essas vidas. Visita a saúde, Senhor. Visita a saúde. Ei, Senhor, faz o teu milagre. Coloca por terra, Senhor. Libertar e salvar, poder morrer. Toda ação em nome de Jesus. Jesus te agradeço.
aplaude e glorifica por essas almas. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, Cadê o seu papelzinho? Tá aí? Levanta aí pro alto. Pastor, eu não trouxe, eu esqueci. Depois você corre ali, pega ali com os obreiros, escreve rapidão, tá bom? E deixa aqui no altar daqui a pouco, tá? Eu quero que você levante para o alto. Amanhã de manhã eu e o pastor vamos estar indo no monte e nós vamos orar por você ainda mais. Ei, tá aí a sua responsabilidade de mudar a partir de hoje. Responsabilidade, a partir de hoje o que está aí você vai ter que governar sobre ele, mas Jesus estará contigo. Levante para o alto, Senhor, em nome de Jesus. Visita, Pai, cada papel, cada texto que foi escrito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu não sei o que eles colocaram, mas Tu sabes, Tu conheces, Tu sabes os ciclos, as muralhas, as coisas que eles precisam romper. Mas hoje, esses papéis são símbolos de responsabilidade. Ajuda a sua igreja a governar sobre essas situações que eles estão apresentando diante de Ti. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos selando hoje esse ciclo que está encerrando para um novo tempo e uma nova história, em um nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, fica com o seu pedidinho na mão. Nós já estamos com o nosso horário um pouco ultrapassado. A gente entende que muitas pessoas vêm de Uber, então a gente sempre tem esse cuidado, sabe? Às vezes o Uber aqui ele acaba sendo mais, o pessoal não quer vir, quando começa a ficar mais